Olá, pessoal, tudo bem? Mostrar um pouquinho para vocês o que vocês vão precisar para fazer essa necessaire, tá? No caso aqui, vocês vão receber aí, a gente vai deixar o link aqui com o molde para vocês conseguirem baixar e ter aí o caderno de medidas também. Esse molde a gente vai deixar disponível lá no nosso site com um valor bem simbólico para você conseguir baixar, tá bom? E aí, no caso aqui, você vai cortar 2 vezes a medida do molde no tecido principal, na manta. Aqui a manta que eu tô utilizando é uma R2, mas essa daqui é uma R2 Pergorare, que é bem mais fininha do que as outras mantas aí concorrentes. Então, eu vou cortar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta. E aqui eu já deixei meio que preparado 2 pedaços pra gente utilizar no forro, tá? Que a gente também vai precisar desse mesmo material no forro. Outra coisa muito importante, quando você for cortar esse molde, é muito importante que você corte exatamente em cima da linha que a gente deixa disponível lá pra você cortar, tá? Não corte nem menos nem mais, então seja bem preciso na hora de cortar esse molde para que não tenha problemas na hora de fazer a montagem. Qualquer milímetro que você tire aqui a mais ou você deixe nessa modelagem, você acaba não tendo a finalidade aí correta, né? Não consegue ter um fechamento perfeito aí da sua bolsinha, porque não foi cortado corretamente, tá bom? Então, é muito importante que você corte ele certinho. Nós também vamos precisar de 3 medidas de 22 centímetros por 12,5 centímetros, tá? Aqui no caso eu precisei de 3 medidas no principal, na manta, e também já deixei cortado aqui o material de forro nessa mesma medida de 12,5 por 22, certo? Pro bolso interno, nós vamos cortar um pedacinho de tela vôlei de 10 centímetros por 22, mas um debrum de 4,5 por 22 pra gente dar o acabamento aqui nessa nossa telinha, ok? Nós vamos precisar também para a parte externa uma medida de 11 centímetros por 22 no tecido principal, uma vez nesse corte, e mais 3 vezes esse mesmo corte de 11 por 22 pra gente fazer esse bolso externo, tá? Vamos precisar também, para dar o acabamento, um debrum de 4,5 por 22, pra gente dar o acabamento nessa parte externa desse bolso. Vamos precisar também de 2 medidas de zíper de 25 centímetros por... Aqui no caso é 25 centímetros e o tamanho do meu zíper é número 5, tá? É importante que esse zíper seja número 5 para que dê certo na hora que a gente for fechar também. Então, eu vou precisar de 2 medidas de 25 centímetros, número 5. 2 cursores também. E aqui eu fiz um viés de 4,5. Aqui a extensão do viés é aqui eu utilizei aleatório, tá? O quanto eu vou precisar. Mas normalmente vai ser aí entre 40, 50 centímetros pra gente conseguir fazer essa volta toda, tá bom? Então, aqui eu já cortei o meu viés pra gente dar como acabamento. Então, vamos lá pra montagem. Com os 2 espelhos, agora a gente vem e coloca ele no sentido da manta pra cima, no caso. E a gente vem costurando toda a pontinha dele. No caso, a gente costura ele do avesso, né? A gente tá lá. Vou mostrar pra vocês aqui agora como que fica essa parte. Você vai costurar do lado da manta, ó, o tecido principal tá aqui, e eu costuro do lado da manta, porque isso me dá mais segurança, esse tecido não vai esticar, e eu consigo fazer essa costura perfeita para depois eu vir e colocar o meu forro. Agora, com o forro, eu vou fazer o mesmo processo. Como a gente costurou do avesso, então agora eu vou vir pelo lado certo, o lado onde tá a estampa, para eu começar a fazer a costura na pontinha também, só na bordinha, agora já colocando o meu forro, tá? Aí eu não cortei o forro exatamente igual, porque eu quero fazer essa costura para ela ficar bem perfeita e bem retinha. Então, primeiro eu vou fazer minha costura, para depois eu vir e recortar. Vou fazer isso nas duas partes, tá bom? Aqui eu vou recortar todo o excesso que ficou do tecido pra fora, nas duas partes, tá? Lembrando que nessa parte é sempre importante, depois que você recortar, você conferir com o seu molde
pra ver se ele tá certinho, né? Pra conferir, pra ver se não ficou maior ou não ficou menor, pra conferir se tá correto. Conferiu se tá correto, a gente já vai reservar essas duas partes pra gente começar a parte do corpo do nosso estojo. Agora, nós vamos para a parte B. A parte B é o bolsinho da frente dessa nossa nécessaire, esse nosso estojo que a gente vai fazer. E aquela parte de 11 centímetros por 22 centímetros. A gente vai pegar a primeira parte dele e nós vamos fazer um corte em uma da parte da frente, que é o principal, e um forro apenas, tá? Olha lá, eu fiz um corte no principal de 3,5 e um corte no forro de 3,5. A mesmo corte, só nesses dois tamanhos, tá? Nesses dois tecidos. Os outros dois tecidos que são do mesmo tamanho, a gente vai permanecer sem cortar, porque nessa parte aí a gente vai colocar o zíper. Então, por isso que eu preciso que essa parte tenha esse corte. Então, agora, a gente vai aplicar o zíper aqui. Então, eu vou vir com uma dessas duas partes, eu já separo das minhas outras. Então, aqui eu vou ficar com a parte do meu forro e do meu principal já separada. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper. Se você quiser fazer a marcação do meio aqui, é importante, tá? Outra coisa muito importante é você selar esse seu zíper para ele não ficar desfiando desse jeito, ó. Você passa o isqueiro aqui que ele vai parar de desfiar. Então, eu coloco certinho aqui, pontinha com pontinha. Ou eu faço um pique, ou eu faço uma marcação com giz aqui. Aqui, no caso, eu vou fazer uma marcação com pique. Faço uma marcação aqui desse lado. Venho do outro lado e também faço a mesma marcação para eu achar o meio. Vou vir aqui nessa parte da frente e vou fazer a mesma coisa. Vou achar o meio aqui da minha peça e vou dar um pique. E nessa parte aqui, que é a parte no sentido subindo a florzinha na parte de baixo, também faço a marcação do meio. Por que eu vou fazer essa marcação? Para o meu zíper ficar perfeito, para não ter sobra de nenhum dos lados. Então, agora eu vou vir frente do meu zíper com a frente do meu tecido e vou sobrepor ele aqui. Primeiro, eu faço uma costura de segurança nessa parte. Minha costurinha de segurança é com o zíper, uma costurinha bem na ponta do zíper, para que a gente possa segurar bem aqui essa parte, tá? Então, primeiro eu venho aqui e sempre coloco meio com meio primeiro, ó. E vou colocar um clipe. Depois, eu coloco e prego em todas as outras partes. Agora, nessa parte, nós vamos fazer uma costura bem na pontinha, entre o zíper e o tecido, tá? Juntando esses dois materiais. Por que a gente faz essa costurinha? Para quando a gente for fazer a costura definitiva, que é aquela costura que a gente chega mais próximo do zíper, esse zíper não fique todo torto, né? Que quando a gente faz a costura do zíper, normalmente, se ele estiver soltinho, ele vai ficar andando, aí na hora que você virar, ele vai ficar todo tortinho. Então, para não acontecer isso, primeiro você faz uma costurinha igual eu tô mostrando aí no vídeo, que é bem na pontinha. Você vai colocar agora o seu tecido de forro, vai clipar ele também aí em cima, se você preferir, e você vai virar ele. Por que a gente vira? Se a gente costurar ele nesse sentido, o tecido que tá em cima vai correr. Como o outro a gente já fez uma costura de segurança e normalmente às vezes ele já tá com uma estrutura, ele não vai correr. Por isso que eu gosto de virar ele ao contrário aí, ó. Vira ao contrário e você vai passar agora uma costurinha uma costurinha definitiva, que é aquela costurinha que a gente chega mais próximo do zíper. Você não precisa trocar o seu calcador, tá? E nem mudar também a posição da agulha, caso você tenha uma industrial. Se você tiver uma doméstica, aí sim você vai precisar trocar a posição da sua agulha todo pro lado esquerdo, para você fazer essa costurinha aí, beirando o seu zíper, tá? Feito isso, agora eu vou fazer o quê? Eu vou virar o meu tecido, ó. O zíper tá pro lado ao contrário, ele tá do avesso, se você for olhar ali. Agora eu vou virar, ó, vou pegar lá atrás, trazer o meu zíper pro outro lado, sem rebater junto com o forro. É isso que nós vamos fazer, vamos rebater uma costura sem o forro estar junto. Então, a gente vai, vira bonitinho, acerta. Quando você coloca o dedinho ali pra assentar essa costura, automaticamente esse zíper ele já vai ficar do lado certinho, bonitinho lá. Então, agora você vai fazer
uma costurinha de pesponto aí, tá? Normalmente você pode aumentar esse ponto aí na sua máquina para ficar um ponto mais bonito, mas eu gosto de trabalhar sem rebater na parte do forro, somente na parte onde tem a estrutura ou na parte da frente do tecido, sem misturar com o seu forro. Passa uma costurinha bonita aí até o final, não precisa de retrocesso, caso você precise, tá? Aí eu fiz, mas não precisa. E você vai fazer esse pesponto até o final. Feita a costura, agora você vai fazer, é desse jeito que fica, ó, esse efeito. É um pesponto, aí eu usei 3.5 na minha máquina, mas você pode usar o 3.0, 3.5 para ele ficar com esse acabamento, tá? E agora a gente vai repetir o mesmo processo do outro lado. A gente vai pegar aquele pedacinho que a gente fez o pique no meio também, vai colocar ele nesse sentido aí, no caso, colocando ele de cabeça para baixo, pra gente conseguir pregar, tá? Por isso que a gente já faz o pique lá mostrando o sentido certo, porque se caso o seu tecido tiver sentido, você vai ter que prestar bastante atenção para que essa parte não fique de cabeça para baixo, tá? Então, você vai colocar pique com pique do seu zíper, vai clipar ele todo e a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez do outro lado. Fazendo uma costurinha bem na ponta, né, de segurança, e depois a gente colocando a parte do forro em cima e rebatendo com a costura definitiva, tá? Lembra que eu falei que eu gosto de virar o tecido ao contrário para rebater a costura e para fazer definitiva? Aí eu vou fazer o mesmo processo, vou colocar o forro aí nessa parte, que é o sentido correto. Aí também vou achar o pique, o meio, para ficar bem certinho essa parte. Acho o meio, faço um pique, coloco lá frente com frente do meu material, ó. Pique com pique. Olha lá, lembre-se também aí do sentido do tecido, ó. Coloquei ele de cabeça para baixo, porque na hora que eu virar, ele vai ficar no sentido correto. Põe um clipe aí, pra ele ficar meio com meio certinho. E quando nós vamos fazer aí a costura, eu gosto de virar ele ao contrário. Eu vou lá pro lado, do caso do avesso do tecido, ó lá. Viro ele e faço a minha costura definitiva chegando mais próximo do meu zíper. Isso ajuda muito o seu tecido a não andar, não ficar torto, esguerçado. Por isso que a gente faz essa costura desse jeito. Sempre você vai fazer essa costura levando em consideração o tecido mais resistente, né? No caso, se esse tecido aí já tivesse estruturado, se estivesse estruturado, você ia fazer nesse sentido, tá? Mas aí, no caso, como a gente tá trabalhando com uma sarja, então o ideal é você trabalhar com ela no avesso. E aí, você só vira pro outro lado, ó, nem tira o forro no lugar que ele tava. Deixa ele lá do jeitinho que tava, no caso. E a gente vai rebater de novo essa costura do mesmo jeitinho, separado do seu forro, para que fique esse acabamento depois na parte interna bem bonito. Ó, feita essa parte, ele vai ficar desse jeito, com as costuras todas bonitinhas. Por isso que é importante você centralizar, encontrar o pique, fazer o pique, encontrar o meio, fazer a costura de segurança para que tudo saia perfeito, tá? Então, aí ele vai ficar desse jeito. E agora, nós vamos colocar o cursor, para ele ficar bem certinho aí também. O cursor que eu tô utilizando é o número 5, que é compatível com esse zíper também que eu estou utilizando, que é número 5. Então, toda vez que você for comprar o zíper, se o zíper for número 5, o cursor também tem que ser número 5, tá? Se for número 3, também cursor número 3. Mas, para essa necessaire, vamos utilizar o número 5, tá? Como tá descrito lá no seu caderno de molde. Coloco o meu cursor. Normalmente, eu faço o quê? Coloco o meu cursor, encaixo ele aí certinho, passo ele até o final. Aí, eu não precisava sair com ele, tá? Porque ele tá certinho. Mas, eu saí com ele pra vocês verem, pra ele centralizar certinho. A parte de cima e a parte de baixo do meu tecido tem que encontrar ali nas laterais. Se tiver torto, um tiver mais pra frente, o outro mais pra trás, você vai ter que encaixar esse zíper, esse cursor aí, até eles ficarem alinhados, tá? Que aí essa é a importância. Se um ficar desalinhado, o seu tecido vai ficar torto e o material também. Então, é preciso que ele esteja realmente alinhado. E aí, você vai deixar o seu cursor bem aí no meio. Ó, agora que a gente colocou o nosso cursor, já colocou no zíper, a gente sempre tem que prestar bastante atenção para ver se tá bem certinho aqui, ó, igualado, né?
Então, se não tiver certinho aqui, ficou um pouquinho mais pra fora ou aqui ficou um pouquinho mais pra dentro, não tá alinhado aqui essa parte, tira o seu cursor, põe de novo, até acertar bonitinho aqui e aqui ficar certinho, tá? Outra coisa muito importante que a gente tem que prestar muita atenção. O lado que o zíper vai ficar aqui é a mesma posição que a gente vai deixar o zíper lá em cima depois pra gente fechar. Então, aqui a gente faz essa parte primeiro, pra gente conseguir encaixar depois a outra, e a gente presta bastante atenção nesse detalhe aqui, pra gente não deixar um zíper pra um lado, um zíper do outro depois, tá? Aqui no caso eu tô usando só uma cabecinha, que depois eu vou decorar aqui essa parte do meu cursor, então eu deixei ele só com a cabecinha aqui mesmo, tá? Então, agora nós vamos pegar as outras duas partes do forro dessa parte do bolso frontal, que a gente cortou 3 medidas iguais. Uma a gente pegou junto com a parte principal e dividiu em 3,5, no caso, né? A gente dividiu essa parte e cortou uma parte de 3,5. Então, agora eu vou pegar as outras duas partes que sobrou. Aí, essas duas outras partes, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar uma no avesso, pro sentido certo, de pezinho, ó. E a outra aqui, desse jeitinho, tá? Vou fazer isso com o meu tecido e vou sobrepor esse aqui, ó. Quando eu vou sobrepor aqui, a gente pode alfinetar ou a gente pode também clipar, tá? Que no caso eu vou alfinetar pra ficar mais fácil. Aqui, ó, ele vai ficar com uma sobra de meio milímetro, tá bom? Aí é pra sobrar mesmo, que a gente vai refilar depois. Então, aqui eu coloquei já o alfinetinho e agora eu vou vir com a minha parte do meu acabamento, que é o meu debrum de 4,5 por 25 eu cortei aqui. E nós vamos costurar ele aqui pra dar acabamento nessa parte, tá? Bom, agora vamos passar uma costurinha. Essa costurinha também é pezinho de máquina. Esse tecido, ele não é viés, tá? Ele é debrum, é diferente. Depois eu deixo aqui na descrição a diferença entre os dois pra você saber, tá bom? Fez a costurinha, dá um retrocesso no início, dá um retrocesso no final, pra que essa costura fique bem reforçada. E aí, a gente vai partir já pro acabamento dessa parte. Feita a costura, eu vou simplesmente só jogar ele pro outro lado e vou vincar com o meu dedinho mesmo, tá? Essa parte. Se você quiser passar ferro, pode. Toma cuidado para esse tecido não dobrar aqui, porque isso vai fazer toda a diferença. Fez lá a marcação, vira ele ao contrário. E agora a gente vai fazer como se fosse um viés. A gente vai dobrar ele até onde tá o limite aí. Tá vendo no vídeo como que ele fica, ó? Faz uma dobrinha certinha e também faz a marcação para vincar esse tecido. Ele vai ficar assim, ó. E agora, nós vamos dobrar ele de novo ali, ó. Ali eu só tô mostrando pra vocês como que ele fica na frente. As medidas ficam perfeitas e iguais. Agora, eu dobro ele de novo, fiz, ó lá, a marcação, costurei pezinho de máquina, viro ali certinho, faço o meu vinco, ó como ele fica certinho, um viés ali na ponta. E agora, eu dobro ele aí pra dentro de novo, tá? E aí, eu vou colocar um clipe nele todo pra ele não sair do lugar, porque a gente vai passar uma costurinha bem na pontinha, tá? Essa costurinha é importante que ela saia certinho, bem na pontinha do tecido, que ela vai ficar mais ou menos invisível mesmo. Essa é a intenção aí dessa costura, pra que fique com um acabamento muito bonito. Então, ó, vou tirar o clipe aqui pra vocês verem. Vocês vão passar bem entre um tecido e o outro, no meio deles. Você vai passar essa costurinha. Então, é bem precisa, ó, bem no meio. Vai ser bem precisa essa costura para ela ficar certinha aí. E você vai ver o acabamento no final, como fica bonito.
feita a costura, pode tirar todo o excesso dele, tanto dessa parte aí do viés, quiser também já tirar do zíper, pode tirar, tá bom? Mas aí agora ela tá perfeitinha, ó, ela fica bem presinha, bem justinha, importante é deixá-la bem justinho. E aí, ó, esse acabamento só fica assim se você fizer corretamente o pezinho de máquina. Por isso que o pezinho de máquina, quanto mais você treina ele, mais perfeito ele fica. Que nada mais é do que uma costurinha reta, que você vai olhar ali no pezinho da sua máquina e vai fazer ele do início ao fim, sem ficar fazendo zigue-zague aí com o seu material para ele ficar perfeito. Então, agora nós vamos pegar uma parte lá do nosso principal, do corpo lá, que é de 12,5 por 22 centímetros. E nós vamos colocar esse bolso aí na frente, tá? Mas antes, nós vamos passar uma costurinha na volta toda dele aí, pra gente tirar esse excesso que ficou na borda. E aí, a gente colocar ele aí certinho pra costurar, tá? Tira todo o excesso da costura que ficou na lateral embaixo. Se sobrar na lateral, pode tirar também, tá? Não tira nada mais além disso. Ah, Vânia, ficou sobrando um pouquinho da ponta ali do meu principal. Não tira, tá? É só o forro. Não tira mais nada. Se ficou torto nessa parte aí, arruma ela, o zíper, mas não tira excesso do seu principal, porque senão você vai estar tirando da modelagem, tá? Então, fez lá, tirei o excesso, já passei minha costurinha bem na ponta. E agora eu vou colocar, ó, vou sobrepor um material em cima do outro, vou clipar ou vou alfinetar para que ele não saia do lugar. E o que a gente vai fazer agora? Lembra que a gente sempre passa a costurinha aí para ele não andar no avesso? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aí, a gente vai olhar para nossa manta, no caso lá do nosso principal, que é o tecido de 12,5 por 22. E nós vamos passar uma costurinha na ponta toda pra gente conseguir segurar esse bolso aí, tá? Cuidado com a parte onde tá o zíper, pra não passar muito rápido, né? Às vezes pode ser que a agulha quebre, pra tomar um cuidado mesmo na questão da segurança, tá? Passa bem devagarzinho quando chegar próximo ao zíper, mas faz a costura completa. Já pode fechar ele inteiro. Agora, ele já prontinho assim, a gente já vai começar com as outras partes, tá? As outras partes são bem fáceis, não são difíceis. Aí, eu tô tirando um restinho, ó, do zíper que ficou e mais um pedacinho ainda do forro que ficou à mostra. Lembre-se que eu não tiro nenhum excesso aí do meu tecido principal. Olha como que ele fica perfeitinho a costura, porque foi feito com as medidas e técnicas adequadas para esse material, tá? Então, tudo tem técnica para não esgarçar, para não ficar torto. Então, segue essas dicas aí. Agora, para a parte interna, perdão, nós vamos preparar o bolso interno. Então, aqui a gente vai pegar a nossa telinha vôlei e nós vamos sobrepor aqui essa nosso debrunzinho, que a gente cortou lá também, que é na medida de 4,5 por 22. É a mesma medida aqui do nosso material, tá? Então, a gente também tem que lembrar sempre a posição que vai ficar a nossa florzinha para ela ficar de pezinho. Então, aqui eu vou vir com ela de ponta cabeça aqui na pontinha e vou passar um pé de máquina nela aqui pra gente fazer essa costura perfeita. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez na outra, tá? Então, aqui no caso, a gente vai dobrar aqui, ó, o nosso debum pra cima. Ó, nós vamos dobrar ele aqui pra cima. A nossa parte aqui da nossa tela, ela vai ficar pra cima, tá? Ela não vai ficar dobrada, a tela vai ficar lisinha por inteira. E aqui eu faço toda essa dobra primeiro. E aí, eu vou virar pro lado avesso e vou fazer o mesmo processo.
Aí, esse aqui eu dobro até chegar ali na marcação, onde eu preciso. E faço um vinco. Faço o vinco. E agora eu dobro de novo ele aqui. E agora eu vou colocar os meus clips. Mesmo processo que a gente fez no acabamento da outra parte da frente da bolsa, a gente vai fazer aqui também, tá? E ela vai ficar assim, ó. Na outra não dá pra gente ver, mas ele vai ficar mais ou menos assim também, tá vendo, ó? Então, agora nós vamos passar um pesponto bem aqui no meio de novo. Nosso bolso vai ficar desse jeito aqui, ó. Bem perfeitinho. E nós já vamos também pregar ele na parte interna. Aqui a gente não precisa tirar o excesso nada, porque como a gente pediu as medidas exatas aqui dessa tela, então ele não vai sobrar e nem faltar, ele vai ficar exatamente a medida que a gente precisa aqui, tá vendo, ó? Ele vai casar tudo perfeitinho. Então, agora eu vou vir com a minha telinha aqui e vou sobrepor ela na parte, uma das partes dos forros do principal, que é aquela medida de 13 centímetros, de 12,5, perdão, por 22 centímetros, tá? Que essas partes aqui agora é o tecido de forro da parte interna da nossa necessaire. Então, é a medida de 12,5 por 22. A gente vai pegar uma dela e nós vamos colocar aqui uma na frente, certinho. E vamos pregar ele aqui. Agora, nessa parte aqui, eu vou costurar ele na parte da frente mesmo. Não vou costurar ele do lado de fora, tá? Então, agora eu vou começar daqui primeiro do fundo. E vou passar uma costurinha total. Essa parte, agora nós vamos reservar ela também, porque ela vai ser usada como na parte interna, na parte do forro, tá? Então, aqui a gente já preparou tanto o bolso da parte frontal, como o bolso da parte externa, tá? Então, agora nós vamos começar com o processo de montagem. Então, nessa parte aqui, a gente já vai providenciar essa parte aqui, e nós também vamos achar o meio dessa parte, ó. A gente vamos dar um pique nele aqui. A gente fez um pique nele aqui, a gente também vai fazer um pique nessa parte aqui. E agora eu vou pegar frente do meu zíper com frente aqui. E vou primeiro passar uma costurinha de segurança, que é aquela costurinha bem na ponta primeiro, pra gente poder encaixar bem aqui esse zíper, pra quando a gente for fazer a nossa costura definitiva com forro, ele não ficar torto e não andar. Então, por isso que eu faço sempre uma costurinha de segurança bem na pontinha. Agora eu vou pegar o meu forro, que é a mesma medida, de 12,5 no caso, né, por 22 centímetros. Vou achar o meio dele também, que é importante. E aí, a gente sempre coloca a nossa regra lá, que é frente com frente, lembrando do sentido também do seu tecido. Coloquei frente com frente, o que eu vou fazer primeiro? Colocar um clipe, é claro, nessa parte do meio aí. Coloco um clipe lá no início e um clipe no final. E aí, a gente costura pro lado avesso. Aí, nesse caso, ó, o material, ele tá com manta. É diferente do que a gente tava costurando. Vai ficar muito mais fácil ainda de você costurar, tá? Então, chegue o mais próximo essa sua costura do zíper, tá? Lembrando que o seu pezinho não pode passar por cima do zíper ou ficar em cima dele. É na lateral mesmo ali dos dentinhos do zíper. E você vai fazer essa costurinha do início ao fim, sempre sentindo o zíper ali, pra ele não ficar torto. A costura fica perfeita, ela fica retinha. E aí, você vai ver que na parte de trás aí, esse tecido não anda de jeito nenhum. Ele fica lisinho, bonitinho, sem nenhum
E a gente vai repetir o mesmo processo que a gente fez aí no bolsinho frontal. A gente separa o forro, coloca o tecido da manta deitado lá pro outro lado, que aí quando a gente rebate essa costurinha, considerando a mesma proporção, né, de pé de máquina que a gente fez no anterior, na parte de trás, a gente consegue pegar ele bem na pontinha lá atrás também. Então, esse forro não vai ficar levantando, porque a gente vai praticamente rebater essa manta aí no forro, né? Então, isso facilita muito na hora que você for dar qualquer acabamento, porque aí ela vai ficar perfeita, essa manta lá atrás, não vai ficar atrapalhando, e ela vai ser rebatida com essa costura, tá? E aí, tá pronta essa parte, e nós vamos repetir novamente todo o processo que a gente fez desse lado pro outro lado, tá? E um detalhe muito importante aí, que nesse vídeo você vai ver, você vai achar estranho. Mas eu não coloquei a parte onde tá com o forro da tela vôlei. Mas é o forro da tela vôlei que a gente põe do outro lado que a gente vai usar agora, tá? Ó, aqui é importante esse passo a passo dessa bolsinha, que a gente repete padrões em todo momento. Repare que tudo isso que a gente já tá fazendo são coisas que a gente repetiu lá no início. Então, para você ver um padrão de técnicas que a gente repete, né? Isso ajuda você a fixar, né, na mente o que você tem que fazer. Então, aí no caso, a gente vai repetir o processo que a gente fez anteriormente. A gente vai achar o meio da peça, vai colocar frente com frente do meu zíper. Não se esqueça de clipar. E a segunda opção não, a segunda regra é você fazer uma costurinha bem na pontinha aí pra gente conseguir deixar fixo, né, no caso, esses materiais e ficar bonita essa costura, tá? Não deixe de fazer esses passo a passos, porque eles fazem toda a diferença na hora de você for fazer a montagem. Se você for fazer de qualquer jeito, a bolsinha na hora de fechar vai ficar de qualquer jeito. Então, se você quer um produto bonito, bem feito, de qualidade, siga essas dicas, esses detalhes, que é muito importante, tá? Então, agora nós vamos pegar o forro, também vamos achar o meio, e aí, ó, tá no sentido perfeito essa bolsinha. Ó, aí agora a gente vai colocar frente com frente. No sentido certo, que eu digo perfeito, é o tecido tá no sentido correto, o coraçãozinho tá tudo pra cima, ele não tá na posição errada, então isso faz toda a diferença e é a posição perfeita, tá? Então, no caso, achei o meio, coloquei zíper com zíper com o meio do meu tecido e vou clipar no meio sempre e depois clipo as laterais. E aí, eu vou passar uma costurinha. Um detalhe importantíssimo, lembra que eu falei que depois no vídeo eu coloco o forro errado? É essa parte aí que tá errada no vídeo, tá? Mas o que que tá de errado aí? É porque era pra eu colocar exatamente esse forro que tá separado aí, já com a minha tela vôlei de bolsinho. Mas eu acabei colocando a outra parte que não tem nada, tá? Mas aí, no caso, depois no vídeo mais pra frente, você vai ver que eu consigo consertar esse detalhe de acabamento. Porque nessa parte aí, realmente, ele não vai fazer alteração nenhuma. Eu consigo pregar ele bonitinho, porque depois eu só destaco ele ali, desmancho, né, do outro forro e aplico de novo ele aí, tá? E aí, nessa parte, nós vamos rebater, conforme a gente já fez nas outras partes, sem segredo até aqui, tá? As mesmas coisas que a gente repetiu, a gente tá fazendo novamente aqui para você compreender como que funciona. Rebatida todas as costuras, o acabamento já tá perfeito aí em todos os lados. Eles vão ficar assim, ó. Ainda o nosso forro tá desconectado, né? Não está pregado certinho. E olha só a diferença que eu falei no áudio. Não tá com o bolso interno aí. Então, é nessa hora aí que depois eu conserto essa parte, tá? Aí, você vai passar uma costurinha na ponta, segurando o forro com o material principal. Você já pode fazer essa costurinha na volta toda, tá bom? Não tem problema, já pode fazer na volta toda. E um detalhe muito importante, só não passa por cima do zíper, porque aí a gente não colocou o nosso cursor ainda. Que ainda agora a gente vai, mais pra frentinho no vídeo, eu vou te ensinar a colocar o cursor aí também, tá? Então, primeiro só rebate mesmo a costura pra ela ficar perfeita aí.
Então, aqui já costurei as duas partes. E aqui a parte de trás ela vai ficar assim, tá? Já tudo preparado. Aqui com um bolso já na parte de trás, na parte interna. Então, agora nós vamos colocar a outra parte, tá? Então, aqui, essa parte aqui, tanto faz o lado, tá? Que essa aqui vai ser a parte do fundo. Então, aqui no caso, eu vou colocar em uma das pontas aqui e vou fechar. Mas antes da gente fechar, a gente já vai colocar um dos forros nessa parte aqui da lateral do fundo, perdão, pra você conseguir já fechar tudo de uma vez, tá? Então, se você quiser primeiro fazer uma costurinha de segurança, que é aquela costurinha bem na pontinha, que eu ensino pra você poder fazer a outra costura, pode. Então, você faz uma costurinha aqui, lembrando que aqui, ó, eu tô frente com frente do meu material, e aqui eu vou fazer uma costurinha em uma das pontas pra fechar o fundo, tá? Então, eu venho aqui, ponho primeiro uma costurinha, ou já faço pezinho de máquina. Aqui, no caso, eu vou fazer uma bem na pontinha. Fiz a minha costura, agora eu vou pegar meu forro. E aqui também tanto faz o sentido do seu forro, tá? Se ele vai ficar de cabeça pra baixo ou não, porque aqui é o fundo. Então, a pessoa, quando for abrir, não vai ter sentido esse coração, se ele vai estar de pé ou deitado, tá? Coloco ele lá, ó, frente com frente do meu forro, que é a parte de trás, e novamente faço uma costura. Agora, essa costura, a gente vai chamar ela de definitiva. Por quê? Porque ela não é de segurança, ela é um pé de máquina. Nós vamos dar retrocesso no início e no fim, para que ele fique com um acabamento perfeito aí, tá? Ó, feito desse lado, ó lá, o meu forro já vai estar pregado juntinho e bonitinho, que é o forro do fundo. E agora, nós vamos fazer uma técnica chamada rocambole. Só que primeiro, eu vou lá na outra ponta e já vou fazer a minha costurinha de segurança aí também. Pode fazer uma bem na pontinha para segurar esse forro aí, que eu vou mostrar pra você como que você vai fazer esse rocambole. É muito importante você prestar atenção nessa parte dessa aula, porque é uma coisa que o aluno às vezes não consegue pegar. E eu ensino aí certinho como você vai fazer esse rocambole pra não ter problema, tá? Ó, então ali, ó, o forro tá daquele lado, a gente vai passar o forro ao contrário, ó. Ao invés da gente descer o forro pro outro lado, ó, o forro era pra ser pregado lá, certo? Só que eu não posso vir com ele aqui na parte de trás e pregar ele lá em cima simplesmente, porque senão vai ficar aparecendo todo o detalhe ali, ó. Não consigo passar ele desse jeito. Então, eu venho, dobro essa parte onde tá o zíper aí, ó, e vou passar ele aí por cima para ficar frente com frente do meu material. Vou clipar aí também, se você quiser colocar alfinete, eu acredito que seja um pouco mais fácil, porque normalmente essa parte aí o tecido vai querer esticar. Então, para que isso não aconteça, caso você não tenha experiência, pode colocar um alfinete que ele não vai correr. Porque aí eu preciso que esse tecidinho aí fique perfeitinho na hora que a gente for fazer essa costura, tá? Então, agora, a gente faz isso. Novamente, a gente coloca a costura no avesso e nós vamos fazer uma costura definitiva. Lembra sempre de fazer um retrocesso no início, fazer uma costura pé de máquina, toda essa extensão aí, e chegar no final, fazer o retrocesso novamente antes de finalizar. Terminada essa parte, agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Não sei se é assim fala, mas é exatamente isso daí. É mais difícil da gente conseguir desvirar, mas abra o seu zíper, destaca o zíper lá, tá? Porque ele não tá com cursor ainda, então pode fazer isso, não tem problema. Pra você conseguir desvirar isso daí sem rasgar nenhuma das partes, tá bom? Porque realmente ele dá um trabalhinho na hora de desvirar aí, mas não é um bicho de 7 cabeças. Aí no caso, no vídeo, ó, não deixe de fazer, então, essa parte, tá? De realmente destacar o seu zíper aí. E aos pouquinhos, você vai desvirando. Você vai ver, não é tão difícil assim. Você consegue desvirar com todo cuidado. Assim como você finaliza a peça, você vai ter que tomar cuidado também ao desvirar ela. Então, vai aí com todo amor e carinho e desvira essa peça aí todinha, tá? Confesso, deu um pouquinho de trabalhinho para desvirar essa peça. Mas depois de acabado, vocês vão ver como compensa ter dado esse trabalho todo. Então, agora a gente vai passar essa parte aqui no ferro para ele assentar tudo bonitinho.
Não passe ferro aqui onde tá a sua tela, que senão às vezes pode derreter. Então, aqui eu só vou passar o ferro pra ele assentar melhor. E aqui ela já vai ficar toda embutidinha, tá? Então, vamos passar o ferro pra gente passar pro próximo passo. Ó, aqui eu já passei o meu tecido. Então, vou tirar todas essas linhas que estão aqui. Não tiro ainda o excesso do meu zíper, que ficou aqui pra fora dessa parte. Mas vou fazer uma limpeza nele aqui, dos fiozinhos que ficam. E aqui eu vou passar uma costurinha bem na pontinha, pra segurar toda essa costura que eu já fiz aqui, tá? Agora a gente vai passar uma costurinha na pontinha aqui e uma costurinha na pontinha lá. Agora, nós vamos colocar o próximo cursor. Lembra que eu falei do detalhe do lado do cursor que a gente vai colocar? Aqui eu sempre deixo o cursor, ó, eu coloco ele e coloco de novo, tiro, né? Coloco de novo pra deixar realmente fechadinho aqui, ó, dos dois lados, pra facilitar na hora que a gente for montar essa parte inteira da peça. Então, agora, ó, nós vamos colocar esse zíper, esse cursor. Então, vamos vir aqui e vamos colocar ele na mesma posição que o outro tá. Então, eu venho... Olha lá, consegui colocar os dois certinho aqui, venho até o final e coloco de novo. Depois que você coloca a primeira vez, fica mais fácil pra você colocar a segunda, tá? Que aí ele já vai estar tudo fechadinho, fica mais fácil. Ela vem e vou deixar ele aqui no meio de novo. E aqui, antes da gente desvirar essa peça, nós vamos aplicar o nosso viés. Aqui eu já fiz o meu viés. Então, vou vir aqui, vou tirar só a pontinha dele pra ele ficar bem certinho, ó. Pra quem não sabe como fazer o viés, eu tenho um vídeo aqui explicando como que faz esse viés aqui em casa, tá? Que é o viés do próprio material, do próprio tecido, pra ficar bem legal. Então, aqui, ó, eu vou vir com a pontinha do meu viés, uma parte que já esteja bem cortadinha, quadradinha, e vou colocar a ponta que tá lá no esquerdo pro direito, tá, ó? Vou fazer esse acabamento aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na parte do fundo, bem no meio, ó, e vou aplicar ele aqui um pouquinho mais na ponta, não precisa ser pé de máquina. Mas nós vamos fazer a volta toda até chegar aqui de novo. E aqui é sempre importante você vir e dando uma esticadinha. Não precisa esticar muito o tecido, tá? Porque aqui ele já vai ganhar mesmo uma elasticidade por estar em viés, ó. Então, aqui você não precisa esticar muito, mas deixar ele mais firme possível na hora que você for costurar. Não deixar frouxo esse material, tá? Depois, na hora que a gente finaliza, a gente faz um corte também no ângulo de 45 graus. Lembrando que esse corte é só depois que a gente passou os 4 dedinhos aí do início, tá? E aí a gente faz por cima mesmo da outra costurinha. E eu vou mostrar como que ela fica. E aí eu vou fazer isso dos dois lados. Então, vai ficar essa costura. E eu não passo pé de máquina, bem na pontinha mesmo a costurinha, que é só pra gente conseguir dar o acabamento aí nessa parte, quando a gente for colocar o espelho, tá? Fiz dos dois lados, coloquei aqui e já coloquei aqui. Então, agora nós vamos desvirar essa peça pra gente conseguir colocar do outro lado o nosso já acabamento, tá? Que é a parte final aqui, da montagem final da nossa bolsinha, tá? Isso ajuda muito, porque na hora da gente desvirar aqui também, essa parte do zíper já meio que tá presa, né? Nessa parte aqui, então facilita muito, tá? Então, eu venho, coloco certinho agora todo o meu viés pra cá, porque na hora que a gente for costurar aqui, ele já vai estar já tá com acabamento aqui, fica muito mais fácil pra gente fechar, tá? Do que a gente fazer a primeira costura e depois colocar o acabamento. Então, eu já
deixa o acabamento aqui, que é uma costura só agora que a gente faz, e aí ela já vai estar finalizada. Então, agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o meio do nosso zíper, que é o meio mesmo do zíper aqui, ó. Nós vamos pegar uma parte dessa aqui, vamos colocar aqui bem no meio, ó. E nós vamos colocar um clipe aqui, certo? E depois, lá no final, a gente também vai colocar um clipe, meio com meio da marcação que a gente fez. Toma cuidado para quando você não for clipar, a sua mão não ficar escorregando aqui e você ficar puxando esse viés. Então, ela vai ficar assim, ó, meio com meio. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou modelar essa parte aqui na lateral. E vou botar um clipe aqui também. Ele vai encaixar por inteiro, todinho aqui, ó. Agora, eu venho aqui na pontinha. E vou botar aqui. Na hora que você for clipar tudo aqui, tudo vai encaixar. Tudo. Tudo vai se encaixar, tá? Então, é importante que você coloque certinho aqui a sua costura. Que ela não faça prega em nenhum lugar. Que ela fique realmente certinha. Pra quando você for costurar, ela ficar perfeita. Então, aqui, ó lá, consegui pregar tudo. Então, agora a gente vai passar na costurinha. Aqui, essa costurinha, você pode, tanto aqui pelo lado de dentro, vir costurando assim, tá? Pelo lado de dentro aqui, ou pelo lado de fora, qual você se sentir mais confortável. Eu gosto de passar pelo lado de dentro. Então, vou passar uma costurinha por aqui e já volto pra mostrar. Assim como todos os outros lados a gente achou o meio, aí nessa peça, na hora que a gente vai encaixar o espelho, a gente também precisa achar o meio, tá? É bem simples de achar o meio dessa peça. Você vai fazer uma dobra no meio, né? No caso aí do espelho, do triângulo, né? E você vai dobrar ele, fazendo com que as pontas se encontrem. E vai fazer um pique na parte de baixo e um pique bem na ponta do triângulo lá, indicando o meio desse triângulo, tá? E na parte do corpo, da sua nécessaire, da sua bolsa, do seu estojo, você também vai fazer a mesma coisa. Então, como que eu faço? Eu pego aonde tá o zíper e coloco o zíper dobradinho lá. E no fundo, você vai perceber que as dois encontros de costura, elas vão também se encontrar, uma de frente com a outra. E aí, o fundo vai ficar livre e você vai fazer um pique também, tá? Exatamente como a gente fez em todos. A gente encontra pontinha com pontinha e faz o pique no final. A gente vai fazer isso também em todas as pontas, tá? É importantíssimo você encontrar o meio mesmo da peça para você conseguir encaixar perfeito tudo aí, tá? Aí, no caso, eu faço a minha costura pé de máquina, lembrando que a gente se preocupa bastante aí com o seu viés para ele não ficar dobrando, que o acabamento fica impecável, fica muito mais fácil de você trabalhar, porque depois, na hora que você desvirar a peça, você só vai dar o acabamento final, e o acabamento final aí, eu gosto de fazer um pontinho invisível para ficar bem certinho mesmo essa costura, ao invés da gente passar na máquina. Mas se você quiser passar na máquina, também não tem problema nenhum, você pode ter essa opção de fechar o viés aí na máquina também, tá bom? Confiro agora se tá tudo ok, se eu não peguei nenhuma parte o meu viés, né? Se foi passado tudo certinho. Aí eu vou dar só abertura no zíper aí, só pra eu realmente conferir se tá tudo ok. Tá tudo ok? Já vou começar do outro lado fazer o mesmo processo. Acho o meio, normalmente não, tem que achar o meio, tá? É importante você achar o meio, colocar o meio lá embaixo primeiro ou o meio lá em cima. Mas sempre primeiro clipar os meios, para depois você ir
alfinetando ou clipando o restante da sua peça, tá? Que assim ela vai ter uma simetria perfeita. Feito. Então, agora nós vamos desvirar tudo aqui. Pra gente ver se a costurinha ficou tudo certinho, se em algum lugar vai precisar de mais costura ou não, tá? Aqui a gente tira todos os fiozinhos que ficar pra fora. Então, aqui a gente já desvira a integral, ó. Ficou certinho dos dois lados. Então, vai ficar assim, ó. Aqui a gente também põe ele certinho aqui. E aqui também. Vamos fechar pra ver se ela vai ficar no formato certinho. Certinho no formato que a gente precisa. Então, aqui, ó lá, o zíper ficou todos pro mesmo lado. Todos certinhos, ó. Bem certinho. Bem aplicadinho. Aqui a intenção é ela ficar assim mesmo, ó lá, bem xadrezinho aqui. E aqui também a mesma coisa. Ficar bem pregadinha aqui. Então, aqui a gente já fecha ela, ó. E ela ficou bem trapézio mesmo. E já tá pronta a nossa bolsinha.
gente fazer o pontinho invisível aqui, que é o que eu gosto de fazer, os acabamentos das minhas bolsinhas, a gente vai pegar uma linha, uma extensão de linha aqui, ela tá dobrada, tá? A gente vai dobrar em 2, e as duas pontinhas que você juntar, a gente vai tirar aqui essa pontinha, e nós vamos encaixar essa pontinha exatamente na agulha, tá? Aqui a agulha que eu tô utilizando é uma agulha de abertura maior, tá vendo, ó? Deixa eu ver se vocês conseguem ver lá, de abertura maior. Então, aqui eu peguei as duas pontinhas, ó, e vou colocar as duas pontinhas dentro aqui da minha agulha, ó. Eu fiz isso, ó, passei as duas, vou puxar elas aqui e minha ponta vai ficar desse jeito. Aqui a gente não dá nó na ponta, tá? A gente coloca as duas assim pra ficar mais fácil. E aqui é a hora que a gente prepara o nosso viés pra ficar certinho aqui, tá? Então aqui no caso, vamos começar por esse lado aqui. Eu vou vir, ó, eu vou dobrar uma vez, dobro ele uma, e dobro ele de novo aqui, ó. O certo é a gente colocar clipe aqui, tá? Nele todo, clipar que é mais fácil pra gente fazer esse acabamento total. Mas aqui eu já vou vir direto pra mostrar pra vocês, ó. Aí vocês vão entrar bem aqui na pontinha, ó. Vou entrar aqui na pontinha e vou furar a outra pontinha dele ali, ó. Furei, vem até onde tá a marcaçãozinha lá. E vou colocar de novo aqui, só pra iniciar, tá vendo? Então agora vai ficar muito mais prático. Agora eu venho aqui embaixo, ó, bem próximo aqui da minha costura, entro e puxo. Agora vou puxar o meu fio. E agora o que eu vou fazer, ó? Vou arrumar aqui também, já direto, ó lá, ele vai ficar tudo certinho. Venho aqui e entro bem na bordinha, ó. Entro na bordinha e saio mais na frente. Puxo. E agora eu entro aqui de baixo. Ó. Venho de novo aqui. Entro aqui na bordinha. Saio um pouquinho mais pra frente e puxo. Na frente desse, eu entro. E vou fazendo a borda toda. Vocês podem fazer assim, ou passar já direto na máquina também, tá? E conforme a gente vai costurando, esse pontinho vai sumindo. Que o meu não tá tão perfeito, porque a câmera tá bem de frente aqui comigo. Então, tá meio que me atrapalhando a visualizar aqui. Mas, é mais ou menos isso daí que vocês vão fazer, ó. Que conforme vocês vão puxando, ó, ela já vai dando acabamento, tá vendo? Aí ela vai ficar certinha aqui, ó. Ela fica certinha, certinha. Então, venha lá. E conforme vocês vão puxando, olha só como o acabamento vai ficando, tá vendo, ó? Ele vai ficando certinho. Então, a gente vai dobrando ele aqui, ó. A gente dobra ele. E a gente vai vindo fazendo o acabamento, que vai ficar certinho aqui todo esse acabamento. Vou fazer ele aqui até chegar no final agora aqui pra mostrar pra vocês como que vocês vão fazer esse acabamento final. Ó, chegando quase no final, aqui eu já fiz toda ela, ó. Esses fios estão sobrando, deixa eu cortar esse fio aqui. Que esse fio tá sobrando aqui. Então, ó, fiz toda ela e agora eu tô na parte final. Não tem segredo também, você vai fazer, continuar aqui, ó. Até chegar próximo mesmo ali do final, ó. Chegamos no final, então agora a gente vai fazer o arremate, ó. Então, eu venho praticamente quase pertinho do último ponto que eu fiz, ó. Ó, fiz bem pertinho do último ponto. Eu vou fazer, ó, vou passar embaixo do meu último ponto e vou arrematar ele aqui, ó. Uma, duas. Venho, arremato ele e agora eu venho com ele aqui dentro, ó. E saio lá na frente. E puxo ele todinho aqui, ó. Puxo. E agora aqui eu vou fazer o corte, ó. Faço o corte, ele vai ficar com esse acabamento lá dentro. O acabamento interno fica assim, ó. Nenhuma costura aparecendo, tá vendo? Ela fica certinha. E aqui na parte de dentro ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó lá. O acabamento bem perfeitinho, ó. Ela fica. E aí ela já fica pregada aqui certinho. Depois é só desvirar a bolsinha que ela já tá pronta, tá? A peça já está finalizada, espero que você tenha gostado desse vídeo, de todo o conteúdo que a gente colocou aqui, detalhe por detalhe. Realmente esse vídeo tá bem detalhado para você. E se você gostou, não deixe de seguir a gente aqui, de se inscrever no nosso canal, também de ativar o sininho lá para receber mais notificações, mais vídeos que a gente for colocar aqui. E também não esqueça de compartilhar e também de curtir ou comentar aqui nos nossos vídeos, tá bom? Fico muito feliz de ter colocado esse vídeo aqui para vocês com tantos detalhes e até a próxima.